Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. O tema de hoje é sobre como sempre ter novas ideias. Nós temos uma série de problemas na vida e muitos são inevitáveis. A gente não consegue fugir nem correr de todos os problemas. O que a gente tem que fazer, então, é enfrentar esses problemas. E para a gente enfrentar os problemas, para a gente conseguir resolver os problemas, nós precisamos de ideias. E a gente vai ver hoje como a gente faz para criar essas novas ideias. A partir de hoje, a transmissão das orações terá uma mudança. A gente vai fazer as orações de uma forma mais enxuta, para que haja uma concentração maior. O Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, é o foco principal dessa transmissão de orações. A gente conduzia o ritual de exorcismo, o ritual de cura. Quem tiver interesse em entender a prática desses rituais, então envia a mensagem no meu WhatsApp que eu vou explicar para você como se tornar um discípulo e ter acesso a esses rituais. A prática de agora em diante vai ser focada no Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, oração ao Senhor e oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. E a oração para a saúde. O Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, tem força suficiente para afastar influências negativas. Tem força suficiente para conseguir levar a cura espiritual para você. Então, sugiro que você tenha um foco maior na recitação desse Sutra. Daremos início, então, à prática de orações. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elcantari, Mestre Ryuho Okao, Buda primordial do grande universo, o Deus Criador, a fonte de todas as vidas. Agradecemos de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor Elcantari, Mestre Ryuho Okawa, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto,
você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda e irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro, para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma,
fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito guardião, ó Espírito guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para a saúde. Ó Senhor, meu sincero agradecimento pela saúde de todos os dias. Agradeço de coração por poder todos os dias dedicar-me aos estudos e trabalho com alegria e vivacidade. Rezo do fundo do coração que eu possa continuar servindo e me dedicando cada vez mais ao Senhor. Ó Senhor, protegei a minha saúde. Ó Senhor, protegei a saúde da minha família. Muito obrigado. Ó Senhor, El Cantar, espíritos guias do mundo celestial e seres espaciais protegem a Terra. Muito obrigado pela vossa orientação. Como sempre, ter novas ideias, esse é o tema de hoje. O mestre Yokao nos ensina que nós, para termos ideias, a gente precisa, primeiro, ter um objetivo muito claro ou uma necessidade muito clara. Pessoas que, por exemplo, estão endividadas e elas querem sair da dívida, elas têm esse forte desejo de sair da dívida, e esse desejo é fruto da necessidade. Essas pessoas se tornam ímãs que vão atrair novas ideias. Ou pessoas que querem ter um crescimento maior no negócio, pessoas que querem enriquecer. As ideias, elas podem surgir tanto para criar algo positivo, aumentar ainda mais a positividade, ou para sair do negativo e rumo ao positivo. As ideias têm essa capacidade, mas a palavra-chave aqui é a necessidade. Você precisa sentir que é necessário novas ideias para você começar algo. Quando você, então, começa a sentir essa necessidade e você começa a pensar sobre como resolver a situação, o seu subconsciente, o seu anjo da guarda, ele vai começar a trabalhar para gerar ideias para você. Só que as ideias, elas não surgem só quando a gente está ativo. As ideias, na verdade, elas surgem no momento de relaxamento. Você, primeiro, precisa se esforçar, você tem que trabalhar, estudar, absorver informações, ouvir ideias de outras pessoas, pensar ativamente. Porém, você tem que equilibrar isso com alguns momentos de relaxamento, alguns momentos de descanso. É nesse momento do relaxamento entenda-se por aquele momento no qual você para de pensar um pouco naquele problema. Aquele momento no qual você sai um pouco daquele problema. Você tira o foco e começa a reduzir a frequência mental. Você começa a diminuir a quantidade de pensamentos. Isso pode acontecer numa caminhada. Você não precisa ir para a praia, por exemplo, para ter relaxamento. Você não precisa ir para uma pousada. Você pode ter relaxamento na cidade. Você pode ir num parque, fazer uma caminhada, você pode tirar 30 minutos para uma leitura, para a solitude, e você já vai ter o relaxamento. Quando você está nesse momento de relaxamento,
as ideias vão chegar até você. É aquele momento que até mesmo eu, por exemplo, tenho muitas ideias lavando roupa. Quando eu estou executando algum serviço doméstico, surgem ideias. E aí logo eu tenho que parar, anotar a ideia ou fazer uma anotação para não perder aquela ideia. Ou caminhando até o trabalho, muitas vezes surgem ideias. Nesse momento as ideias aparecem e a gente precisa ficar atento a isso. Porque se uma ideia boa aparece na sua mente e você não aproveita, você vai perder essa ideia. E podia ser uma ideia diferenciada na sua vida. Então, leve a sério as ideias que você tem e saiba que muitas ideias chegarão no momento de relaxamento. As ideias podem ser chamadas também de inspiração. Para que a inspiração chegue, você deve trabalhar e perseguir um objetivo ou um crescimento. Napoleão Hill escreveu as leis do triunfo, são 16 leis do triunfo. E a primeira lei do triunfo, que é a mais importante, é você ter um objetivo claro e definido. Toda pessoa de sucesso, antes de alcançar o sucesso, teve um objetivo claro e definido. É aquela pergunta, o que você quer? O que você tanto deseja? Se você souber pedir, você receberá. Muitas pessoas reclamam que os sonhos não são concretizados, que as vontades não acontecem, mas quando você pergunta para essa pessoa o que ela deseja, ela não sabe responder. Ela não consegue responder o que ela deseja em palavras simples, de forma clara. É necessário que a gente consiga ter esse objetivo, essa meta, para que as ideias cheguem de forma que a gente concretize essa meta. O esforço próprio é o pré-requisito da inspiração. Se você quer ter ideias, trabalhe como se você não precisasse delas. Derrame suor no esforço. Estude, absorva conhecimentos, arregace as mangas e trabalhe. Faça até mesmo trabalhos que são chatos, monótonos, porém necessários. Esse tipo de mentalidade atrai novas ideias. A mente gera muitas ideias quando a necessidade é urgente. Necessidade urgente. Essa é a palavra-chave de hoje. Necessidade urgente. Uma pessoa que está querendo escapar da dívida, que ela está sofrendo, ela não dorme à noite, não sabe o que fazer para escapar dessa dívida, essa pessoa, se ela continuar acreditando, se ela continuar pensando em maneiras de escapar dessa dívida, muito possivelmente ela vai receber ideias. Porque ela tem uma necessidade urgente de superar essa situação. Pessoas que, por exemplo, nasce o filho e a pessoa perde o emprego. É uma situação desesperadora. Ela precisa ter renda para sustentar o filho. O que ela faz então? Essa necessidade urgente vai gerar na pessoa esse ímã para novas ideias. Então lembre-se disso, a necessidade urgente. Necessidade, forte desejo, outra palavra-chave de hoje. Urgência, necessidade, forte desejo. Você quer muito aquilo. Uma pessoa endividada, por exemplo, ela não aguenta mais ficar sem dormir à noite por causa da dívida. Ela não aguenta mais aquilo. Ela tem um desejo ardente de quitar essa dívida. Ela tem um desejo ardente de escapar da pobreza. Ela tem um desejo ardente de reatar um vínculo pessoal. Esse desejo ardente é o que aquece o metal, aquece a sua mente e proporciona novas ideias. Uma pessoa que, por exemplo, tenha um desejo ardente de viajar ao exterior, ela vai se motivar e vai querer estudar uma língua estrangeira. Uma pessoa que, por exemplo, ela nunca teve
acesso ao idioma inglês, ela nunca teve interesse em estudar inglês. Ela não tem necessidade, não é urgente e ela não tem um forte desejo. Agora, essa pessoa, ela recebe uma oportunidade de ir aos Estados Unidos a trabalho e ganhar o dobro do salário dela atual. Só que ela não fala inglês. O que é gerado nessa pessoa com essa oportunidade? Um forte desejo, uma necessidade de aprender inglês. O que ela começa a fazer então? Começa a ter ideias. Qual escola eu vou estudar? Em quanto tempo eu vou aprender? Qual esforço eu tenho que fazer? E ela vai ter essas ideias, e ela vai executar essas ideias e estará motivada. Por quê? Aquilo é necessário, aquilo é urgente, e aquilo desperta nessa pessoa um forte desejo. As ideias, elas surgem nas situações positivas, como, por exemplo, a oportunidade de morar no exterior, acompanhada da necessidade de aprender um idioma estrangeiro. Isso é uma situação positiva. Por outro lado, as ideias também nascem em situações negativas. O exemplo do nosso amigo endividado. A esposa reclama, o filho está chorando, os pais estão condenando. Aquilo é urgente. Ele precisa sair dessa dívida. O que ele vai fazer? Essa necessidade urgente vai imantar a mente dele, vai transformar aquilo num ímã, e ele vai começar a ter ideias. Aí vai buscar renda extra, vai fazer um trabalho aqui, vai fazer um trabalho lá, e ele vai se virar e consegue, então, resolver a situação. As ideias, elas podem surgir em oportunidades positivas, como em oportunidades também negativas. Ao longo da vida, nós também recebemos críticas de outras pessoas. Inclusive, tem uma frase que é: você deve ter mais medo do elogio de um bajulador do que da crítica de um inimigo. O elogio de um bajulador, ele é mais amedrontador do que a crítica de um inimigo. Quando você é criticado, pelo menos você está tendo a chance de reconhecer o seu erro e mudar, e evitar uma queda numa armadilha. As críticas, o nosso primeiro passo em relação às críticas é filtrar. Filtrar a qualidade daquela crítica. Quem falou? Quem falou? O fulano é uma pessoa que tem rancor pessoal de você, o fulano ele te odeia como pessoa. Então, muito possivelmente, a crítica do fulano não é boa, porque ela é fundamentada puramente em um fator emocional. Porque o fulano odeia você. Agora, porque o fulano te odeia, aí é questão do dia a dia, cada um tem que saber o porquê. Mas, se você filtrou a crítica e viu que tem algo construtivo naquela crítica, então você deve aceitar essa crítica, refletir sobre aquele ponto e buscar mudar. Você também melhora ouvindo críticas. Eu sei que não é fácil, eu sei que ouvir críticas dói, é ruim, não é agradável ouvir críticas, mas é necessário para o nosso crescimento. Lembrando sempre, claro, da necessidade de você filtrar as críticas, tem que filtrar quem falou. E por último, muitas vezes ao longo da vida, muitas coisas não acontecem conforme a gente planejou. Você queria uma vida estável, uma família e não conseguiu. Você queria determinado trabalho, não conseguiu. Queria uma situação familiar estável, acabou se separando. Isso significa que as coisas não aconteceram conforme você planejou. Uma vez que isso aconteceu, reflita sobre o motivo pelo qual as coisas deram errado. E reflita sobre você. O que
você fez, qual é a sua parcela de responsabilidade para que aquilo tenha dado errado. Não adianta colocar a culpa no outro nem no ambiente. Você tem que assumir a responsabilidade. Isso é uma excelente fonte de ideias, o fracasso. Você tentou e não conseguiu. Você errou. Logo, analise o seu erro, extraia lições do seu erro, coloque as suas lições para trabalhar agora, para você ter um futuro diferente. Fracassos também são uma excelente fonte de ideia. Inclusive, a melhor coisa que você pode fazer com o fracasso é extrair lições. Extraia lições dos seus erros e cresça ao colocar esses erros, ao colocar essas lições para trabalhar. Esse foi o tema de hoje, o tema, como sempre, ter novas ideias. Como a gente viu, as ideias surgem do trabalho intenso acompanhado do relaxamento. As ideias podem surgir através de boas oportunidades, como morar no exterior e ser necessário aprender um idioma estrangeiro, assim como a necessidade de quitar uma dívida e sustentar a família. Elas podem surgir de ambas as situações. E saber filtrar as críticas. Você pode extrair lições de críticas, uma vez que as críticas foram filtradas, e também dos seus erros. Extraia lições, coloque as lições para trabalhar e tenha um futuro diferente. Essa é a única forma de você mudar a sua vida. Muito obrigado pela sua participação e tenha uma ótima noite.